pornografia. Não, esse não será mais um texto hipócrita tentando denegrir ou acabar com a pornografia. Tudo na vida tem sua utilidade, sua importância, e com a pornografia não é diferente. Dinheiro nunca foi o grande problema da nossa vida, mas o mau uso que se faz dele é. Comida nunca foi um problema na nossa vida, mas os excessos e vícios em comida são. Como em qualquer outra coisa que exista nessa vida, o problema não está no objeto em si, mas no mau uso que se faça dele. Ou seja, mais uma vez, o problema está nas pessoas, nos seres humanos e nas escolhas que fazemos. Mas por que a pornografia nos seduz tanto? Qual o diferencial da pornografia que a torna tão sedutora e interessante? Pretendo aqui analisar os dois lados dessa moeda e procurar desvendar, afinal de contas, de que forma podemos fazer bom uso desta ferramenta, que certamente tem utilidade e pode contribuir positivamente. Antes de qualquer coisa, vamos analisar o aspecto artístico disso. Sim, pode existir arte na pornografia. Se não, vejamos. O que é a pornografia? De acordo com a Wikipédia, pornografia é definida como qualquer material que desperta pensamentos sexuais de forma vulgar e explícita. A raiz etimológica da palavra vem do grego porne, prostituta. Atualmente, a pornografia assume caráter de atividade comercial, seja para os próprios modelos, seja para as empresas do setor, sendo na maioria dos países proibido para menores de 18 anos. Ainda buscando outra definição de pornografia, segundo o dicionário Aurélio, temos o seguinte: pornografia, do grupo pornógrafos, autor de escritos pornográficos, substantivo feminino, tratado acerca da prostituição, figuras, fotografias, filmes, espetáculos, obra literária ou de arte, etc., relativos a ou que tratam de coisas ou assuntos obscenos ou licenciosos, capazes de motivar ou explorar o lado sexual do indivíduo. Devassidão, libidinagem, pornofonia. Mais uma vez, vemos as referências ao sexo como sendo algo sujo, obsceno, libidinoso e imoral. Historicamente falando, é óbvio que a pornografia ou as imagens pornográficas, principalmente após a revolução sexual das décadas de 60 e 70, vieram desafiar todos os códigos de moral e de bons costumes da época, e trouxe à tona a discussão sobre a sexualidade humana, até então tão reprimida pela Igreja, pelas razões que já foram explicadas em um texto anterior que escrevi, intitulado Sexualidade e Religião. Elas traziam uma proposta de mais liberdade para explorar a sexualidade humana, mesmo sem haver o compromisso do casamento, considerando várias modalidades de relacionamento sexual diferentes, fazendo do sexo algo mais divertido e prazeroso. Mas analisando em termos gerais, pornografia é simplesmente uma forma de representar a relação sexual humana de forma gráfica, seja ensinando em público, ou através de fotografias em sequência, ou simplesmente através de filmes e vídeos. Então agora, considerando essa definição mais simples e direta da pornografia, podemos considerar que, assim como o corpo humano, seja ele masculino ou feminino, tem uma beleza ímpar, até por ser uma criação divina, e isso já tem sido representado artisticamente por inúmeros pintores ao longo da história da humanidade, até mesmo em pinturas consideradas de cunho religioso. O relacionamento sexual humano também pode ser visto de forma artística,
e também constituem uma imagem de beleza incomparável, dependendo de como sejam registradas essas imagens. Logo, a pornografia também pode ser uma expressão artística. Claro que uma declaração dessas pode chocar muita gente, mas por que não? A nova era pretende trazer uma nova imagem ao relacionamento sexual, algo absolutamente natural, de uma enorme beleza e divino, transcendental. Mesmo que esse relacionamento não tenha a proposta da procriação, estamos falando de uma expressão de amor, e como tal, certamente possui uma beleza incrível. E por que isso nos atrai e nos seduz tanto? Porque no fundo, todos nós desejamos ser tocados, acariciados, apreciados e amados da forma como é mostrada nesses vídeos e filmes. O ser humano foi projetado para o prazer, em todos os sentidos. E isso inclui todo o universo de expressões sexuais que podem ser imaginadas ou criadas. E também devemos considerar que o orgasmo é uma experiência transcendental em si, uma descarga de energia que percorre o corpo inteiro, o que o Tantra chama de energia Kundalini. E como filhos de Deus, nós sempre tivemos o direito de usufruir dessa energia, mas isso nos foi negado por milênios. Portanto, existe muita beleza a ser apreciada em um relacionamento sexual, e isso merece ser retratado, filmado e até mesmo descrito em livros. No fundo, todos nós sempre fantasiamos em experimentar tudo aquilo que nos é apresentado nesses filmes e fotos pornográficos, porque eles nos mostram que o sexo pode ser muito prazeroso e divertido, e nunca houve nada de errado nisso. Por mais que a sociedade teime em acreditar que o prazer, o toque, o cheiro, o orgasmo sejam coisas proibidas e erradas. Mas por que, apesar de tudo isso, a pornografia ainda é mal vista? Então vamos agora partir para analisar o lado obscuro da pornografia. O quanto ela tem sido usada de forma a nos deixar ainda mais ansiosos, inquietos, nervosos. O quanto, ao contrário do que poderia ser, a pornografia tem colaborado para levar mais pessoas a analistas e psiquiatras e tem tornado a sexualidade humana tão conturbada e complicada. A chamada indústria pornográfica sempre se preocupou muito mais em tornar o espetáculo sexual cada vez mais incrível e sensacional. Tudo, evidentemente, em nome do lucro fácil, do dinheiro. E isso levou o mercado da pornografia a criar certos estereótipos distorcidos da realidade, usando atores com tamanhos de pênis inimagináveis, de desempenho fora do normal, seja no tempo da ereção artificial deles, principalmente depois do advento dos medicamentos de combate à impotência, seja no desempenho acrobático e selvagem. As relações sexuais em nome do espetáculo foram se tornando cada vez mais uma briga, um embate e cada vez menos uma relação. As mulheres, evidentemente, também tiveram que evoluir para desempenhos também acrobáticos, de resistência infinita, tendo que suportar vários homens ao mesmo tempo, naquilo que a indústria convencionou de chamar de gangbang, como em relacionamentos de troca de casais, ménage à trois, além de ter que se submeter a enforcamentos, sadomasoquismo, ser amarrada, torturada, machucada, tudo em nome do entretenimento. E tudo sempre se resumiu à penetração, como se o sexo só fosse sexo se tivesse interação entre genitais. Tudo isso só ajudou a criar uma geração de seres complexados com o tamanho de seus pênis e com o desempenho na cama. Sem contar que criou-se uma cultura de que o cara dito bom de cama é aquele que varia nas posições de penetração.
Muitos homens se sentiram impotentes diante dessa cultura, e muitas mulheres começaram a achar que o que era mostrado nos filmes pornográficos é que eram os homens de verdade, os ditos homens de pegada. Claro que não pretendo aqui generalizar, afinal de contas, as mulheres não foram incentivadas a assistir filmes pornôs. Logo, estamos falando de um certo percentual dessas mulheres. E além do mais, o dito mercado pornográfico sempre foi mais direcionado ao público masculino do que ao público feminino. Logo, toda essa paranoia sempre existiu muito mais na cabeça dos homens do que propriamente na cabeça das mulheres. E nesse processo, a sexualidade humana foi gradualmente sendo destruída, mas criou-se toda uma indústria para se aproveitar disso, com clínicas de tratamento para disfunções eréteis, mais e mais pílulas contra a impotência, sem contar que todo esse sentimento de impotência gerado nos homens foi incentivando um número cada vez maior de viciados em pornografia, que preferiam muito mais viver assistindo vídeos a se relacionar fisicamente com outras mulheres. A pornografia pode ser usada de forma artística e até instrutiva. E na contramão dessa indústria sempre houveram aqueles que perceberam isso e cuidaram de direcionar as suas carreiras para ajudar as pessoas a terem uma vida sexual mais plena e saudável. Sem contar que hoje existem exemplos de pornografia que procuram criar material para públicos diferentes, preocupado em atender diferentes tendências e gostos variados. Logo, já se percebe que mesmo nesse meio já começa a se construir uma consciência de uma sexualidade mais plena e prazerosa, com a preocupação de mostrar que todos têm direito ao prazer, e isso não é tão complicado assim.